Olá, tudo bem? Voltei para explicar a atividade de história. Vamos lá? Fontes históricas. E aí, o que será isso? Vamos ler o texto para descobrir? Você já sabe que a história é a ciência que estuda o passado. Isso aí a gente já viu, né? Mas como os historiadores descobrem o que ocorreu há centenas ou milhares de anos? Todas as produções que os seres humanos realizaram, desde uma pedra lascada até um celular, são vestígios que levam o historiador a conhecer o passado. Ou seja, tudo que o ser humano fez é uma pista, é um vestígio do que aconteceu no passado. Então o historiador vai olhar qualquer coisa que ele encontrar para saber como é que foi. Inclusive uma pedra lascada. Então ele achou uma pedra lascada, achou utensílios, tudo que ele achar são pistas, são vestígios para ele descobrir como as coisas aconteceram no passado. Lembrando que nós também estamos aqui fazendo história, porque o que a gente faz hoje está sendo registrado na nossa história pessoal, na história do nosso país, na história da nossa família, na história do planeta. Então, atualmente também estamos fazendo história. Para pesquisar alguns temas e analisar vestígios, o historiador precisa de ajuda de outros profissionais, como arqueólogos. Durante as escavações, os arqueólogos encontram diversos objetos, como instrumentos feitos de ossos e pedras, vasos de cerâmica, cestos, restos de fogueiras e adornos. Então, tá falando aqui que o historiador não trabalha sozinho. Ele precisa de outras pessoas para auxiliá-lo. E aí deu o exemplo dos arqueólogos. Tenho certeza que você já deve ter visto em alguns filmes, né? Os arqueólogos lá achando objetos antigos, né? Limpando com muito cuidado para não estragar. Então tá falando da importância dos arqueólogos, né? Para encontrar esses objetos antigos, para que aí sim eles possam ser estudados e compreendermos como que foi o nosso passado. E qualquer coisa, qualquer vestígio, qualquer objeto, já dá pra gente ter uma noção, né? E montando esse quebra-cabeça para saber como é que foi o passado. Todas as marcas deixadas pelos seres humanos são chamadas de fontes históricas. Então, toda marca que o ser humano deixar é uma fonte histórica, que são o principal material de investigação para os historiadores. Por meio da análise dessas marcas, o historiador pode descobrir como as sociedades se organizavam, quais eram seus hábitos alimentares, os costumes religiosos, as formas de se divertir e as maneiras de se vestir. O estudo e a comparação das fontes também ajudam a entender as transformações que ocorreram na escrita, na arte ou no modo de produzir. As fontes históricas podem ser classificadas em... Então a gente vai dividir as fontes históricas em fontes materiais e fontes imateriais. Vamos entender o que é isso? Lembrando, está escrito lá no texto, ó, todas as marcas deixadas pelos seres humanos são fontes históricas. Então, toda marca do ser humano é uma fonte histórica. Só que aqui o texto vai dividir, nesse momento, em duas partes. Fontes materiais e imateriais. Fontes materiais. Refere-se aos objetos produzidos por uma sociedade, como pedras talhadas, utensílios domésticos, brinquedos, documentos escritos, construções, etc. Ou seja, são objetos que a sociedade, que os seres humanos produziram. Geralmente eu consigo pegar, olha só os exemplos: pedra, utensílios domésticos, brinquedos, documentos escritos. Então as fontes materiais são palpáveis, são coisas que eu consigo pegar, ok? Eu posso pegar aquele objeto que vai me contar a história dos nossos antepassados, ok? Fontes imateriais são fontes que não têm suporte físico, então eu já não consigo pegar essa fonte histórica, mas fazem parte da memória das pessoas e podem ser transmitidas de geração em geração. Então, apesar de eu não poder pegar, tá aqui, ó, na nossa memória e pode ser passado de uma geração para outra, ok? Vamos aqui aos exemplos, como músicas, lendas, tradições, costumes e etc. E aí, na sua família, tem alguma fonte material? Alguma história que foi sendo passada de geração a geração? Não está escrita, mas a avó contou para a filha depois contou para a filha dela e assim por diante? E aí, tem alguma música,
Alguma coisa que foi passando de geração para geração, mesmo sem estar escrito, mesmo sem a gente poder pegar, que um vai contando para o outro? Então, já vimos duas fontes, materiais e imateriais. Continuando o texto. É possível também fazer outro tipo de classificação das fontes históricas. Então, além das fontes materiais e imateriais, podemos classificar de outras maneiras, como fontes escritas, visuais ou orais. Fontes escritas são documentos escritos, como cartas, livros, certidões de nascimento, diários, escrituras, relatos de viagem, etc. Então, tudo que está escrito também conta uma história. Uma carta de antigamente, será que não vai nos revelar muitas coisas de como era o passado? Um diário, um relato de viagem. Então, tudo que for escrito é uma fonte escrita para estudar o passado. Fontes visuais são imagens e representações produzidas por uma sociedade, como pinturas rupestres, obras de arte, filmes e fotografia. Essas são as fontes visuais para ajudar o historiador a compreender o passado. Fontes orais são as produções sonoras, como músicas, cantigas, lendas, discos, entrevistas gravadas, depoimentos de pessoas, etc. Então, tudo que é oralizado, né? Então, fica registrado aquele som, tá? Alguém contando, olha, antigamente era assim, assim, assim. Ou, vamos supor que eu conto a minha história agora. Olha, atualmente o Brasil tá assim, assim, conta até do Covid. Vamos pensar agora no Covid. E faço um relato de como tá sendo esse momento de pandemia. Daqui a alguns anos, bem pra frente, esse momento não vai fazer parte da história do Brasil, da história do mundo, da história de cada pessoa? Então, o meu relato vai fazer parte da história também, ok? Responda. 1. Explique o que são fontes históricas e por que são importantes para o historiador. Não lembra? Volta no texto. Lembrando, eu li o texto, mas você também tem que ler, né? 2. Explique a diferença entre fontes materiais e imateriais. 3. Quais são os outros tipos de fontes históricas descritas no texto? Então, além das fontes materiais e imateriais, o texto cita outros 3 tipos de fontes históricas. Anota aí. 4. Encontre no diagrama abaixo 6 fontes históricas. Então, tem um diagrama, né? Um caça-palavras, para vocês procurarem 6 fontes históricas, tá? Encontrou? Anota a resposta no seu caderno. Por enquanto é só. Depois eu volto para explicar as próximas atividades. Ficou com dúvida? Manda mensagem no WhatsApp, tá bom? Tchauzinho, beijos para vocês e até a próxima!